A paz de Cristo, irmãos, Deus os abençoe. Você está no canal Júlio César, só a verdade. Que Deus abençoe você grandiosamente. Deus abençoe você grandiosamente. Vamos voltar a falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no nosso ministério. Não tem como tapar o sol com a peneira. É visível e tem entristecido o coração de muita gente. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar a grandiosa palavra do Senhor e contra o pecado e o erro do nosso ministério. Eu quero dizer que eu congrego na Igreja Deus e Amor e nós estamos todos sofrendo como vocês também estão sofrendo. Vocês notaram, irmãos, o que é que eles estão fazendo dentro do ministério dia após dia? Vocês notaram o que é que eles estão fazendo? Estão fazendo uma coisa terrível, que entristece ao Espírito Santo de Deus. Depois você escreve aqui no comentário, você concorda com um culto com luzes apagadas, com jogo de luzes e fumaceiro cobrindo tudo, porque isso tem na boate, isso tem nos pancadão, nos funk, tem lá, não dentro da igreja. Eles estão trazendo os costumes mundanos, miserável e desgraçado para dentro da igreja. Não se escandalize com a palavra desgraçado. Desgraçado significa aquilo que não tem, não possui a graça de Deus. Então eles estão trazendo os costumes mundanos para dentro da igreja. São coisas do mundo. E as coisas do mundo não podem entrar para dentro da igreja. Quantos irmãos, os irmãos veteranos mais antigos no ministério, irmãos que zelam da sã doutrina de Cristo, irmãos estão tristes, choram diante do Senhor, apresentando ao Senhor toda a pouca vergonha que estão fazendo. Toda a pouca vergonha que estão fazendo. Vocês acham que o Davi Miranda Neto foi levantado por Deus? Nem por brincadeira, nem por brincadeira. O pastor Tiago do canal O Evangelho, o Poder de Deus, ele estava contando para mim, essa semana que eu estive conversando com ele, que ele teve uma visão com Davi Miranda Neto, irmãos, e ele via na visão que era um jovem, e ele dizia, esse jovem, ele é pregador, nossa, ele prega. E uma voz dizia assim, ele prega, ele é um ministro da palavra, mas ele não é o meu ministro. E ele olhava para ele, depois ele via os dentes dele como dentes de tubarão, e ele ficava verde como o incrível Hulk, ele ficava com muita raiva mesmo. Por quê, irmãos? Porque ele estava sendo descoberto por um homem de Deus que o via na visão. Ele não foi levantado por Deus. Se ele fosse levantado por Deus, ele não estaria mudando tudo o que ele está mudando dentro do ministério. Com o apoio da sua mãe, ele está mudando tudo. Foi por isso que a Leia Miranda, ela ficou revoltada quando sofreu todo aquele tipo de punição. Por isso que ela ficou revoltada e bateu contra. Disse, não, vocês estão fazendo isso comigo, mas olha Davi Miranda Neto, o que ele faz na igreja? Ele pinta e borda aqui dentro, faz o que quer e ele tem o apoio da sua mãe. Irmãos, o que eles estão fazendo é uma falta de consideração muito grande com o ministério. E ele vive batendo e relutando direto, dizendo dia após dia que essa doutrina tem que mudar. Tem aquele vídeo do missionário Davi Miranda, eu acredito que você já deve ter visto, né? Aquele vídeo que o Senhor fala com ele, ou seja, que o diabo aparece a ele. Escute aí. E ali, meus irmãos, eu tive esta luta terrível com Satanás, porque ele insistia para combater, isto é, para abandonar a sã doutrina, começando pelo modernismo. Nós sabemos, irmãos, irmãs e ouvintes, que tudo começa aos pouquinhos, não é verdade? É a pura realidade, a visão que Deus deu para ele. O diabo se apresentava a ele e dizia, irmão Davi, deixa nós implantarmos a vaidade, a modernidade dentro da sua igreja para ela ficar bonita. Irmãos, foi batata. Quando o Senhor fez Davi Miranda Neto na mente da Débora e corrompeu a igreja do jeito que eles estão fazendo. Porque a Débora está corrompida, infelizmente ela está corrompida.
né? Vocês notam que ela fez botox no rosto para ficar novinha, ela pinta, vive com o cabelo pintado, e a Bíblia condena a pintura de cabelo. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, a beleza dos jovens são a sua força, mas a beleza dos velhos, os seus cabelos brancos. Provérbios, capítulo 16, versículo 31, coroa de honra são as cãs, achando-se ela nos caminhos da justiça. Mateus, capítulo 5, versículo 36, não podemos tornar um cabelo preto ou branco. Então ela faz aquilo que é errado. Em vez de ser um grande exemplo para as mulheres de Deus, infelizmente, está sendo um péssimo exemplo, levando a muitas irmãs pintar o cabelo como ela está fazendo. Mas não faça isso. Não vá para o abismo junto com ela. Então, infelizmente, eles estão mudando o Evangelho de Cristo. E eu fico pensando, irmãos, daqui 10 anos mais, se Cristo não arrebatar a igreja dele, como que vai estar a igreja Deus e Amor? Você já pensou nisso? Você já pensou? Daqui 10 anos, como que a igreja vai estar? O que eles vão fazer com a igreja? Você já pensou nisso? Porque o Davi Miranda Neto, ele diz que a mulher de Deus, ela pode usar calça comprida, ele diz que o homem de Deus pode ficar sem camisa, pode usar bermuda, ele diz que não tem nada a ver essas coisas, e tudo que ele diz que não tem nada a ver, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Ah, mas um homem de Deus não pode ficar sem camisa, não pode usar bermuda. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, que nós não podemos apresentar os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça. A partir do momento, como cristão, eu coloco um shorts e ando sem camisa na rua, mostrando o meu corpo, eu estou servindo de instrumento de cobiça para as mulheres me cobiçar, assim também as mulheres ser cobiçadas pelos homens. Então é a Bíblia que condena, não é doutrina de homens, é doutrina bíblica, e ele vai direto contra a sã doutrina que a Bíblia nos ensina. Para se cumprir aquilo que está escrito no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo disse assim: pregas a palavra a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo, chegou esse tempo, em que não sofrerão mais a sã doutrina, não aceitarão, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutor que anda conforme os seus desejos, e vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, diz a palavra do Senhor. Mas tu, homem de Deus, cumpre o teu ministério. É o que eu estou fazendo aqui agora, tomando a sua dor, a dor de milhares de irmãos que muitas vezes não têm coragem de fazer o que eu estou fazendo, mas quantos irmãos e irmãs estão chorando diante do Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o mundanismo que estão implantando dentro da igreja. A irmã Ereni Miranda, ela está sendo infiel naquilo que ela prometeu. Ela orou diante do caixão do missionário Davi Miranda e disse que não redaria o pé da doutrina, mas que manteria a doutrina que o missionário ensinou, e ela não está fazendo, muito pelo contrário, está permitindo o netinho querido fazer todo tipo de abominação dentro da igreja, e a igreja ela se encontra na mesma situação que a igreja de Laodiceia. Irmão Júlio, você congrega na igreja Deus e Amor, está falando mal? Pense bem, entenda comigo, não seja criança, não estou falando mal da igreja, eu estou falando contra o erro da igreja que Deus ele condena, que o Espírito Santo condena. Falar do erro, pregar contra o pecado não é falar mal, né? Não é falar mal, tá entendendo? É melhor do que ficar ali, ó, paparicando, sabe, irmãos, e depois ser jogado no lago de fogo junto com eles. Então nós não estamos falando mal do ministério, eu estou falando mal daquilo que é errado, que pouquíssimos pastores têm coragem de abrir a boca e falar, porque tem medo de perder o cargo, tem medo de perder o salário que ganha aqueles que são assalariados, porque ama mais o dinheiro do que a palavra de Deus, né? E por isso eles estão fazendo essa pouca vergonha. Está a mesma situação da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Cristo disse assim: porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que a igreja dizia. Irmãos, não somente a igreja Deus e Amor, mas muitas igrejas, está a mesma coisa. Se tornou igreja rica,
poderosa, não tem falta de nada, tem dinheiro à vontade para fazer o que quer, e se tornou a mesma condição. Rica sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu, disse Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que você fique rica, e que você unja os teus olhos com colírio para que veja, e se vista com vestidos brancos, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Então a igreja estava pobre, cega, nua diante do Senhor. Irmãos, ela estava em uma situação terrível. O Senhor diz, não sabe que és um desgraçado. Ela perdeu a graça. Miserável, pobre, cego e nu. Veja a condição das igrejas de hoje. Veja a condição. Sabe com quem está a graça de Deus, irmão? Sabe com quem? É com aqueles irmãos humildes, aquelas irmãs que zelam da doutrina de Cristo, aqueles irmãos que não dão ouvido à voz do diabo, aquelas irmãs que não ouvem a Satanás, mas permanecem na simplicidade da doutrina de Cristo. Não estou dizendo que a mulher de Deus tem que andar feia, toda despenteada. Não, a mulher de Deus deve andar bonita, mas com pudor e modéstia, vergonha e respeito. Quem é do céu sabe como se vestir, amém? Então nós não aceitamos, nós estamos tristes com a pouca vergonha que eles estão fazendo dentro do ministério, infelizmente. Irmãos, você já imaginou o que vai acontecer com a igreja 10 anos mais tarde? Você já imaginou o que é que eles vão fazer 10 anos mais tarde? Davi Miranda Neto está mudando tudo, e se continuar do jeito que está, daqui 10 anos atrás a gente não vai poder nem falar mais contra pecado nenhum, senão a gente vai ser excluído da igreja, infelizmente. Mas, irmãos, não vão subir no arrebatamento da igreja. Só vai subir aqueles que são justos, aqueles que brigam e vivem pela uma vida de santidade aqui na terra. Amém? Deus te abençoe grandiosamente.